Certo dia, estava Jesus perto do lago de Genezaré, e uma multidão apertava por todos os lados para ouvir a palavra. E viu estar 2 barcos junto à beira do lago, aonde os pescadores haviam descido deles, lavavam as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos, mas porque mandas, lançarei as minhas redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Diga: eu vou pescar tanto peixe hoje, que a rede vai aguentar. Fala: a rede não vai romper. Fala: a rede vai aguentar. O milagre é tão grande, às vezes é tanto dinheiro, né, irmão, que o gerente liga e fala: não bota mais não, que não cabe mais. Cheguei a arrepiar, irmão. Olha aqui para mim. Essa narrativa aqui, eu vejo Jesus realizando vários milagres aqui, porque a gente acha que o milagre está só na pesca, mas existe uma série de milagres que Jesus está realizando aqui. Eu quero aqui conversar com vocês apenas sobre 2 milagres. O primeiro milagre que eu enxergo Jesus realizando aqui, e para mim está muito nítido, está na quantidade de peixes que Pedro pescou. Porque o milagre aqui não está em Pedro pescar, está na quantidade de peixes que Pedro pescou. Porque você consegue enxergar algo sobrenatural em pescar um peixe no mar? Sim ou não? Tem algo sobrenatural nisso? Sim ou não? Não. Pescar peixe no mar, em um lago, em um rio, é algo natural. Então o milagre aqui não está em Pedro pescar peixes no mar, mas está na grande quantidade de peixes que Pedro pescou. Quer ver? A Bíblia tem uma pesca milagrosa? Tem. Não é essa daqui. O milagre aqui está em Pedro pescar muitos peixes, e não em pescar peixe no mar. Mas tem uma pesca milagrosa na Bíblia. Um dia Jesus estava no deserto com os discípulos, ele precisava alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Aí aparece, você sabe, um rapaz que tinha 2 peixinhos, então só tinha quantos peixes? 2. Jesus agradece e aparece peixe para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não importa o lugar, não importa o ambiente, se Ele quiser, Ele te dá uma pesca maravilhosa na terra, no deserto. Ali sim foi uma pesca sobrenatural. Então o primeiro milagre aqui que eu vejo, uma grande quantidade de peixe. Segundo milagre que eu vejo aqui, está em Pedro passar a noite inteira e não pegar nada. Isso é milagre, irmão. Imagina, Pedro entra em um mar que se era verdinho, irmão, era verdinho mesmo, e se era azulzinho, era azulzinho. Pedro vai passar a noite toda em um mar que não tem poluição, e ele não vai pegar absolutamente nada. Sabe quantos peixes Pedro pescou? Em um mar que tinha peixe para dar e vender? 0, nada. E quando eu fui olhar no original, o que é nada aqui, sabe o que é nada no original? Nada. No grego. Então pensa aqui comigo, Pedro passa a noite toda e não pega nada. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você vai passar a noite toda nesse mar e não vai pegar nada. Por que é que você não vai pegar nada? Porque eu não quero que você pegue nada. Porque tem horas que o milagre não está em algo acontecer. Muitas vezes o milagre está em algo não acontecer. Está parecendo o discurso da Dilma? Porque a gente acha que milagre é só quando Jesus está fazendo, e muitas vezes milagre é quando Ele não está fazendo nada. Você quer que eu te explique melhor? Olha só, para não ficar igual o discurso da Dilma. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, todas as coisas, em quantos dias? 6. Aí Ele ficou cansadão e falou assim: agora no 7º dia eu vou descansar, porque eu estou muito cansado. Deus, Ele descansou no 7º dia porque Ele estava cansado, sim ou não? Não, Ele descansou no 7º dia para poder criar o descanso. Então Deus ficou o dia inteiro sem fazer nada para poder criar o descanso. Então eu descobri que até quando Deus não está fazendo nada, Ele não está fazendo nada para poder criar alguma coisa.
Então você entrou aqui, Deus já está falando com você: Elvis, eu estou passando por um período que nada está acontecendo, eu estou vivendo um lapso temporal, eu estou passando por um processo que não está acontecendo nada, eu não vejo resultado, eu oro, eu busco, eu jejuo, estou fazendo a campanha e não está acontecendo nada. Jesus está dizendo: esse período que você está vivendo sem acontecer nada, é Jesus que segurou o resultado para poder criar alguma coisa através dessa falta de resultado. Tem gente que deu glória, mas não entendeu. É porque está parecendo um discurso da Dilma, mas vai melhorar, irmão. Fala para alguém que está do seu lado: vai melhorar. Então pergunte para alguém que está do seu lado assim: que noite é essa que eu estou vivendo? Pergunta aí mesmo: que noite é essa que eu estou vivendo, irmão? Porque não está acontecendo nada. Tem horas que a gente passa por uma noite, irmão, que nada acontece. Tem horas que a gente passa por uma noite que a gente está orando, está jejuando, está buscando, a gente está intercedendo, a gente está fazendo a campanha e nada acontece. E por que Elvis, que não está acontecendo? Que está passando por uma noite. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas calma, daqui a pouco vai amanhecer. E quando amanhecer, a tua vitória vai chegar. Então descansa o teu coração, é só uma noite. Pensa, Pedro entra em um mar que eu me arrisco a dizer que toda vez que ele entrou ali, ele teve resultado. Todas as vezes que Pedro entrou ali para pescar, ele teve resultado. Porque, irmão, eu só pesquei 2 vezes em toda a minha vida. A segunda vez que eu pesquei foi numa praia chamada Icaraí, que dizem que aquilo é praia, prefiro acreditar que é um bueiro, um esgoto, um valão. E eu consegui pegar peixe na beira daquela praia poluída. Imagina Pedro, que era profissional da pesca, estava pescando de arrastão, de rede. Ele passa a noite toda e não pega nada. 0 de resultado. Então imagina, Pedro entra naquele mar, joga a rede, puxa, não vem nada. Joga a rede a segunda vez, não vem nada. A terceira, a quarta, a quinta. Olha você orando segunda, orando terça, orando quarta, orando quinta, orando sexta, orando sábado, orando domingo, varando madrugada e nada. Quando ele puxa a rede vazia, 0. E Pedro está pensando: que noite é essa que eu estou vivendo, gente? Já era para ter vindo peixe? Por que é que está acontecendo comigo que nunca aconteceu? Talvez eu estou pregando para alguém aqui que não está dando errado para você o que sempre deu errado, não. Talvez está dando errado para você o que sempre deu certo. Você está se perguntando: por que está dando errado? Por que sempre funcionou e agora não está funcionando? Então Pedro está se perguntando: por que é que está dando errado o que sempre deu certo? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Tem horas que tem que dar errado, tem horas que tem que acontecer o que nunca aconteceu, para ele também poder fazer na sua vida o que ele nunca fez. Se está acontecendo com você o que nunca aconteceu, é porque Jesus também vai fazer o que ele nunca fez. Porque já viu, a gente ora assim: Senhor, eu quero viver algo novo. Aí o Senhor fala: você quer viver algo novo? Então vou ter que fazer você passar pelo que você nunca passou, para poder você viver o que você nunca viveu. Então para de pedir para viver o que você nunca viveu, irmão, se você não estiver disposto a passar também pelo que você nunca passou. Sabe por que você está passando pelo que nunca passou? É porque Jesus quer produzir na sua vida o que você nunca viveu. Vocês estão entendendo isso? É por isso que eu falo assim: Senhor, eu não quero viver um milagre não. Porque se você fala para Deus: Senhor, faz um milagre, então você tem que depender de um milagre. E depender de um milagre não é legal não, irmão. Então, se você não quer viver fortes emoções, cuidado com a sua oração. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então Pedro percebe: não adianta, eu estou aqui tentando a noite toda, não acontece nada, 0 de resultado, vou voltar para a terra com o barco vazio mesmo, sabendo que os outros pescadores iam olhar e falar: o que houve, Pedro? Desaprendeu a pescar? Está ruim aí, Pedro? Sabe mais pescar não? Então Pedro vai voltar para a terra com o barco vazio. Quando Pedro chega na beira da praia, ele vai cuidar do material de pesca dele, ele vai cuidar da rede, vai lavar a rede, porque Pedro vai voltar a utilizar esse material de pesca. Então ele precisa cuidar do material de pesca por causa da maresia, né, irmão? Então ele está cuidando do material. Aí a Bíblia começa dizendo assim, olha, a narrativa começa dizendo assim: certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré. Jesus estava perto do lago que Pedro estava pescando. Jesus estava perto do lago que Pedro estava tentando pescar a noite toda e não tem resultado. Olha, eu vou repetir, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus estava perto do lago, do mar, aonde Pedro estava pescando, que Jesus está longe das pessoas que não estão tendo resultado. Se você chegou aqui hoje com o teu barco vazio, se você chegou aqui sem resultado, Jesus está dizendo: eu não estou longe, eu estou perto. Ai, irmão.
Porque a gente olha para alguém que está tendo resultado e fala, Jesus está com essa pessoa, e nem sempre essa pessoa está tendo resultado, Jesus está com ela. Então para de achar que Jesus é com aquelas pessoas que têm dinheiro, que Jesus é com aquelas pessoas que têm um carrão, que Jesus é só com aquelas pessoas que têm número nas redes sociais, que Jesus é só com aquelas pessoas que são famosas, e aquela pessoa que não está tendo resultado, Jesus não está com ela. Eu vim aqui dizer para você, se você chegou aqui zero de resultado, é no teu barco que Jesus vai entrar hoje, e é para você que Ele vai trazer resultado, porque tem gente que só quer colar com quem tem dinheiro, mas Jesus não é o homem, Jesus não pensa como homem, Jesus gosta de colar com quem não está tendo resultado. Ele vai entrar no teu barco e Ele vai mudar a tua história. Não, irmão, porque a gente gosta de jantar na casa de quem tem dinheiro, sim ou não? Porque é picanha, é caviar. Aí na casa do pobre só porque é disco voador, ovo, aí você não vai, né? Jesus está dizendo, eu gosto de entrar na casa dos pobres também. Jesus está falando só com os pobres hoje. Você não deu glória para não olhar e falar, tá ruim, né, irmão? Eu entendi. Jesus olha para o barco de Pedro, chega perto dele e fala assim, posso usar o teu barco? Irmão, eu estou falando de mim, tem quando a ver comigo que dá errado. Que eu ia falar, eu vou pedir para usar o barco zerado? Um barco falido que não teve resultado? Não, eu vou usar um barco de quem está lotado de peixe. Eu vou usar o barco de quem teve resultado. Não, Jesus vai pedir para usar o barco de quem não teve resultado. Então descansa o teu coração, porque Jesus gosta de usar o barco de quem não está tendo resultado. Só um murmúrio? Pedro, posso usar o teu barco? Sabe o que Pedro falou? Pode, Senhor. Por que é que Pedro falou pode logo de pronto? Porque o barco dele estava vazio. Ele não teve resultado aquela noite. Se Pedro tivesse tido resultado, ele diria, Senhor, só um minutinho, porque eu tenho que entregar os peixes, né? Eu tenho que descarregar o barco aqui, para poder vender os peixes, aí depois que eu descarregar, aí o Senhor pode usar, espera só aí uns 20 minutinhos, 40 minutinhos, que eu já resolvo isso aqui, aí o Senhor pode usar. Você entendeu que tem horas que Jesus tem que encontrar gente sem resultado? Porque se Ele encontrar gente com o resultado que a gente gostaria, a gente pede para Ele esperar. Agora, se Ele nos encontrar sem o resultado que a gente gostaria, Ele pode nos usar a hora que Ele quiser. Vocês estão entendendo isso, irmão? Não, porque quando você está lotado de resultado, você fala, Senhor, agora eu estou ocupado, Senhor, olha a minha empresa, Senhor, eu estou ocupado, olha aqui as coisas que eu tenho que atender, Senhor, não dá para me usar agora não, Senhor, mas se o Senhor esperar uma hora, se o Senhor esperar 40 minutos, aí o Senhor vai encontrar tempo na minha agenda para me usar. Aí Jesus fala, então eu vou arrancar o resultado, porque eu prefiro ter você por completo, do que te dar uma pesca maravilhosa e não ter você. Então Jesus pode te usar a hora que Ele quiser, quando você não tem resultado. Então aprenda a deixar Jesus te usar quando você tem resultado, porque se você não aprender isso, Ele arranca o resultado, porque Ele prefere o seu tempo. É culto da vitória hoje, irmão? Você acredita que eu achei que era o culto da palavra? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Posso usar o seu barco? Pedro falou, pode, Senhor, porque eu não tive resultado mesmo, só estava lavando a rede. Aí Jesus entra no barco de Pedro e manda Pedro afastar o barco. Por que é que Jesus vai mandar Pedro afastar o barco? Olha isso aqui. Quando Jesus olhou para o barco de Pedro, a Bíblia diz que o barco de Pedro estava ancorado. Então o barco de Pedro não estava com a âncora no fundo do mar. O barco de Pedro estava à beira do lago, porque tem versões que diz que o barco estava ancorado e outras versões diz que o barco estava à beira do lago. O que é um barco à beira do lago? É uma forma de você ancorar um barco de pequeno porte. Então a metade do barco fica na terra, a outra metade fica no raso. A correnteza bate e não leva o barco para o fundo, porque ele está ancorado. Então olha a visão que Jesus está tendo do barco de Pedro. A metade está agarrado na terra, a outra metade está no raso e a correnteza não leva para o fundo. Sabe por que tem muita gente aqui que ainda não recebeu uma provisão financeira? Porque a tua metade está agarrado na terra, a outra metade está agarrado no raso, e Jesus quer te levar para onde as águas são mais profundas e não consegue. Sabe quando é que Ele vai fazer você viver as águas profundas, o sobrenatural? Quando você se desprender da terra, aí Ele te tira do raso, porque quem está preso na terra só vive no raso. Quem está preso na terra não desfruta das águas profundas. Quem está preso na terra não recebe revelação. Quem está preso na terra não recebe, sabe, os segredos do reino de Deus. Mas essa noite é noite de se desprender da terra. Ele vai te tirar do raso e Ele vai te revelar coisas grandes e firmes que
que você não sabe aonde as águas... Tem alguém aqui que quer ir para o profundo? Tem alguém aqui que quer viver o sobrenatural? O rio de Deus vai te levar para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus, irmão. Pedro, Jesus entra no barco e fala: afasta o barco. Quem vai afastar o barco da terra é Pedro. Então ele vai afastar o barco do raso, e agora Jesus vai pregar para a multidão. Pensa, isso aqui é a multidão. Jesus está no raso, pregando para a multidão. Eu não sei quanto tempo demorou essa mensagem. Quando Jesus acaba de pregar, ele olha para Pedro, que está dentro do barco, ele fala assim: agora leva o barco para onde as águas são mais profundas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Com a multidão eu falo no raso, mas com o discípulo... Ah, irmão, você é discípulo, você não é multidão. Com você ele não vai falar no raso, porque você já se desprendeu da terra. Com você ele vai falar aonde as águas são mais profundas. Tem alguém que quer navegar para onde as águas são mais profundas? É lá que ele vai falar contigo. Eu profetizo em nome de Jesus, o teu nível de oração vai mudar, o teu nível de adoração vai mudar, a forma como ele vai se apresentar para você na palavra vai mudar. Ele vai te levar para onde as águas são mais profundas. Ele vai começar a te acordar pelas madrugadas para você orar. Chega de viver no raso. Ele está te chamando para onde as águas são mais profundas. Eu creio no nível mais profundo de intimidade para o teu cristianismo aqui essa noite. Pedro leva o barco para onde as águas são mais profundas. Sabe o que Pedro fala para Jesus? Senhor, eu já passei a noite toda lá e não peguei nada. Meu Deus. Jesus está dizendo: eu sei, eu quero que você leve o barco para lá, mas Senhor, eu já passei a noite toda. Sabe quantas vezes eu lancei a rede e não peguei? Jesus falou: eu sei, é para lá que eu quero que você leve o barco, porque é aonde deu errado que agora vai dar certo, é aonde você não conseguiu que agora você vai conseguir, é no lugar aonde você foi humilhado que eu vou te exaltar. Eu profetizo em nome de Jesus, está dando errado, mas vai começar a dar certo. Leva o barco para lá. Sabe por que é que Pedro está dizendo para o Senhor assim, ó? Eu passei a noite toda. Sabe por que ele está frisando a noite? Porque o melhor horário para se pescar é a noite. Porque a superfície da água fica quentinha, embaixo fica gelado, aí os peixes sobem. A temperatura para o peixe fica mais quentinha, então ele sobe. E pela manhã a natureza inverte. Embaixo a temperatura fica mais quentinha, em cima mais gelado, então os peixes descem. O que ele está falando para Jesus é assim, ó: o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Então deixa eu te ensinar. Só que Pedro não sabia que ele estava falando com o carpinteiro que fez o peixe e fez o mar. Senhor, à noite, eu passei, a noite é a melhor hora para se pescar, e deu errado, imagina agora de manhã. É isso que ele está dizendo. Sabe o que eu acredito que Jesus fez? Jesus inverteu a natureza. Ele fez pela manhã em cima ficar a temperatura mais quentinha, embaixo gelado, os peixes subiram. Jesus está dizendo para alguém aqui, talvez você está falando assim: Elvis, na época da vaca gorda, na época que estava todo mundo bem, eu passei dificuldade. Imagina agora, o país está em guerra, imagina agora que está difícil agora, né? As coisas estão aumentando, agora mesmo que vai dar ruim. Irmão, Jesus pode inverter a natureza e te dar as maiores pescarias da tua vida fora do tempo. Pedro chega aonde as águas são mais profundas e vai jogar a rede. Eu fico imaginando, se você é especialista numa área e alguém vai tentar te dar um bizu, aí você fala assim: não, não é assim. Aí a pessoa insiste, você fala: então tá bom, vou fazer só para mostrar. Já viu? Pedro deve ter lançado a rede assim, ó. Quando Pedro vai puxar a rede, é tanto peixe, que a Bíblia fala que a rede começou a romper. Ou seja, não era para a rede aguentar, comportar o peso, aquela grande quantidade de peixe. E não é que a rede aguentou? Sabe por que a rede aguentou? Não era para ter aguentado, mas aguentou? Sabe por quê? Para Jesus te dar um milagre, Ele não precisa da tua rede, irmão. Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa da tua influência. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Porque Ele nem precisava da rede para dar um milagre para Pedro. Ele poderia ter dito: Pedro, você não está lavando a rede? Não leva a rede, vamos com barco sem rede mesmo. Aí Pedro ia pensar: mas como é que a gente vai pescar? Jesus ia falar: deixa comigo. Ia chegar lá com o barco, Jesus ia fazer assim, ó, o peixe ia pular dentro do barco, ia transbordar o barco e ele voltava com o barco. Jesus não podia fazer isso, sim ou não? E por que Jesus não fez? Para que esse Pedro estava lavando a rede?
Pedro já tinha trabalhado a noite toda, estava cansado, irmão. Jesus podia fazer o peixe por lá dentro do barco e resolvia, dava pesca. Mas Jesus permitiu Pedro lançar a rede. Sabe por quê que Pedro precisou lançar a rede? Porque Jesus gosta de fazer a gente participar daquilo que Ele está realizando, irmão. Você é só um participante. Ele vai usar a sua vida para cumprir o propósito que Ele tem na sua própria vida. Vai passar pela tua mão. Então Pedro lança a rede, puxa aquela grande quantidade de peixe. Quando Pedro puxa aquela grande quantidade de peixe para dentro do barco, a Bíblia fala agora que o barco começa a afundar. Irmão, o barco de Pedro está afundando com aquilo que o diabo deu para ele? Não, está afundando com aquilo que Jesus deu para ele. É possível você afundar com aquilo que Jesus te deu? Sim, se você não entender o propósito, afunda. Elvis, Jesus me deu essa empresa. Se você não entender o propósito, vai à falência. Elvis me deu. Eu não posso dar nada. Jesus me deu meu casamento. Se você não entender o propósito, pode ter divórcio? Pode. Pedro está dentro do barco, Jesus está dentro do barco com ele, e Pedro agora recebe uma pesca maravilhosa que Jesus deu para ele, e o barco está afundando. E tem gente que diz assim: se Jesus estiver no barco, o barco não afunda, afunda. Se você não entender o propósito, afunda. E Jesus está tranquilão, irmão. Jesus está assim: Pedro, se afundar eu estou tranquilo, que eu saio aqui, ó, vou andando sobre as águas. E você vem nadando, que está fundo. Só que Pedro entende o propósito, irmão. Pedro, se fosse comigo ia dar errado, porque o que eu ia fazer? Olha só, eu ia pensar racionalmente: o barco está afundando porque tem muito peixe. Então é só eu começar a jogar peixe para fora, que aí vai diminuir o peso, porque tinha mais peso do que o barco comportava. Então é só jogar peixe para fora, quando acabar de parar de afundar, é porque já está na capacidade que o barco aguenta. Eu ainda tenho a cara de pau de pedir ajuda a Jesus: me ajuda aí, Senhor, joga aí, Senhor, me ajuda. Só que Pedro vai e chama uma outra embarcação e fala: vem para cá, rápida. Aí a outra embarcação rema, encosta ao lado de Pedro. Aí Pedro vai lá e começa a jogar peixe para outra embarcação. Então Pedro entendeu: quando eu recebo uma provisão financeira, não é para desperdiçar, é para compartilhar. Não é para desperdiçar, é para dividir. Irmão, Jesus vai te prosperar, Ele vai te abençoar, mas é para você transbordar na vida de alguém, é para você financiar o reino de Deus. Você está entendendo isso? Nessa hora a gente sempre glorifica, aleluia. Jesus vai te prosperar e você vai transbordar na vida de alguém, irmão. Quem não levantou a mão tem até preguiça, né, irmão? Fala: transborda na minha. Não, você não vai ser a pessoa que vai receber o transbordo, você vai ser a pessoa que vai transbordar na vida de quem precisa. Porque, irmão, aqui eu não estou falando para quem vai transbordar e para quem vai receber o transbordo, não, senão aí fica só a metade. Não, todo mundo aqui vai transbordar na vida de alguém que está precisando lá fora, está entendendo isso? Amém. Mesmo assim tem gente que não levantou. Olha aqui para mim. Aí Pedro entendeu o propósito, compartilha com a outra embarcação. E sabe o que é mais profundo aqui? O barco de Pedro está afundando, por quê? Porque tem muito peixe. Tem muito peixe. Só que antes de Jesus dar uma pesca maravilhosa para Pedro, o barco dele não afundava. Ele não correu o risco de afundar. Por que é que Pedro não correu o risco de afundar quando o barco estava vazio? Só correu o risco de afundar depois que a embarcação dele está chapada de peixe. Sabe por quê? Enquanto está vazio, a gente está orando. Enquanto a gente está sem resultado, a gente está buscando. Enquanto a gente está sem resultado, a gente vem tudo que é culto. Enquanto está sem resultado, a gente ora pelas madrugadas, a gente jejua. E depois que transborda, a gente descansa. Então, enquanto o barco estava vazio, enquanto ele fracassou, ele não corria o risco de afundar. Ele só começou a correr o risco de afundar depois que o barco transbordou. Então, entenda uma coisa, irmão: nem sempre você afunda depois que fracassa, mas muita gente afunda depois que tem sucesso. Então, cuidado com o sucesso, irmão. Você vai transbordar na vida de alguém, mas você não vai humilhar alguém, você vai transbordar na vida de alguém. Você não vai ficar soberbo, você não vai ficar altivo, não, você vai continuar humilde e vai entender: essa pescaria não é porque você é bom, essa empresa não é porque você é bom, esse dinheiro não é porque você é bom, é porque Jesus resolveu te abençoar. Você só jogou a rede, mas quem trouxe o peixe para dentro da rede é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem a ver com você, tem a ver com a bênção de Jesus na tua embarcação, irmão.
Pedro nunca pescou em nenhuma madrugada como ele pescou aquela manhã. Nunca, nunca. Aquela manhã, Pedro pescou como nunca antes. Sabe por quê? Porque um pescador profissional, ele põe no barco a capacidade máxima do barco. Ele não vai comprometer a embarcação colocando mais peso do que o barco comporta. Então o máximo que Pedro fez como pescador profissional foi colocar a capacidade máxima do barco. Só que agora é tanto peixe que está transbordando e ele vai encher uma outra embarcação e o barco quase afundou, quase foi a pique. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro e está dizendo para você? Pedro, talvez você achou que você era o pescadorzão aqui, talvez você achou que viveu o máximo da pescaria, só que Jesus está dizendo para ele, o melhor ainda está por vir. Vem um tempo de transbordo, vem um tempo onde você vai encher a embarcação dos outros. Jesus está dizendo, o melhor dele para a tua vida financeira, para o teu casamento, para o teu ministério, ainda está por vir. Você ainda não viu o transbordo, você ainda não viu o sobrenatural dele na tua vida. Está chegando esse tempo, você crê nisso? Pedro então vai voltar para a terra. Olha o passo a passo que está acontecendo aqui. Pedro recebe uma provisão financeira, barco lotado, aí ele divide com uma outra embarcação. Quando chega na beira da praia, ele deixa tudo e segue Jesus. Então olha o passo a passo. Primeiro Pedro recebe a provisão, ele divide com uma outra embarcação, chega na beira da praia, ele larga tudo e segue Jesus. Sabe por que é que Pedro largou tudo? Porque no meio do caminho ele aprendeu a dividir. Quem ainda não aprendeu a dividir não é capaz de deixar tudo, irmão. Quem aqui é capaz de dividir? Você é que fala assim, não pastor, eu sou capaz de dividir, eu sou capaz de dividir. Então olha para esse irmão que levantou a mão e fala assim, então dá metade aí que você tem lá na conta. Fala, por que eu fui levantar a mão? Por que eu fui levantar a mão? Olha aqui para mim. Pedro volta com o barco para a terra, feliz da vida, porque o barco de Pedro está lotado. Imagina quem riu da falta de resultado dele. Agora Pedro está topzão, top. Chega na beira da praia, Jesus chega para ele e fala, deixa tudo e siga-me. Balde de água fria, irmão. Deixa tudo e siga-me. Eu fico me perguntando aqui, por que é que Jesus não deu uma pesca maravilhosa para Pedro de madrugada? Jesus não podia dar uma pesca maravilhosa para Pedro de madrugada? Igual ele fez na tempestade, chegou lá andando na quarta vigília da noite, sobre as águas, Jesus podia chegar lá andando sobre as águas e falar, Pedro, joga a rede aí agora, ia dar um milagre para Pedro, mas Jesus não fez na madrugada, ele esperou amanhecer o dia. Você imagina se Pedro recebesse a pesca maravilhosa na madrugada, Jesus andando sobre as águas, e ele fosse contar para algum amigo pescador? Você imagina? Rapaz, eu estava pescando a noite toda, eu não peguei nada. Aí quando foi na quarta vigília da noite, um homem veio andando sobre as águas, ele não afundava. Aí ele falou, lança a rede, eu lancei. Aí veio uma grande quantidade de peixe, o barco quase afundou. Os caras falaram, a droga que você fumou estava estragada? Essa maconha era de São Gonçalo? Não, porque o ministro falou que a nossa droga é a pior do Brasil, do mundo, né, irmão? É a segunda pior, que tem bosta de cavalo na droga. Aí você pensa, alguém ia acreditar em Pedro, sim ou não? Alguém ia acreditar nele? Ninguém ia acreditar, até porque pescador, irmão, tem um negócio nele que dá vontade de contar as mentiras, não dá? Quem pesca aqui? Se entrega aí. Ah lá, o irmão tá rindo, vocês sabem, vocês pegam um peixe desse tamanho e falam que foi desse. Meu pai, final de semana, ele vai pescar. Eu chego na casa dele, abre o freezer assim e fala, os peixes que seu pai pescou. Eu falo, para, isso aí o senhor comprou na peixaria. Ele fala, shh. Que ele fala para minha mãe que foi ele que pegou, e na verdade ele foi os pequenininhos, os grandão ele compra, para dizer que foi ele, tá entendendo? Aí uma vez um cara, ele saía para pescar, ele tinha um barquinho pequeno, aí ele saía para pescar e ia pescar sozinho. Que ele queria contar a história dele, quem estivesse com ele não ia deixar ele contar essa história. Aí ele ia para o mar alto pescar. Quando ele voltava de lá, os pescadores falavam assim para ele, como é que foi a pescaria? Ele falou, pai, foi top. Eu peguei um peixe tão grande que não cabia dentro do barco, porque era maior do que o barco, aí eu amarrei ele do lado do barco. E vim trazendo, só que as piranhas vieram comendo ele, aí não deu tempo de mostrar para vocês. Mas vem cá, mas qual era o tamanho do peixe? Não, o tamanho do peixe eu não sei não, mas a cabeça dele era isso aqui, Aí na outra semana a mesma coisa, ele voltava com o barco, o pessoal, e aí como é que foi a pescaria? Peguei um peixe tão grande no cabelo do barco, amarrei ele lá do barco. Aí só que as piranhas vieram comendo ele, não deu tempo de chegar aqui e mostrar para você.
Aí o cara fala, mas vem cá, como é que era o tamanho do peixe? Rapaz, o tamanho do peixe eu não lembro não, mas a cabeça era isso aqui, ó. Aí um dia amarraram a mão dele e falou, como é que foi a pescaria? Ele falou, eu peguei um peixe tão grande, que não cabia dentro do barco, eu amarrei do lado do barco. Aí só que as piranhas vieram comendo, não deu tempo de chegar aqui e mostrar para vocês. Aí o cara, mas como é que era o tamanho da cabeça? A cabeça eu não sei não, mas o olho era isso aqui assim, o olho, ó. Não, pescador, irmão, imagina se alguém acreditar em Pedro, ninguém ia acreditar. Aí Jesus está dizendo, eu não vou te dar a pesca maravilhosa à noite, porque se eu te der a pesca maravilhosa à noite e você for contar esse testemunho, ninguém vai acreditar, mas eu vou esperar amanhecer. Porque o que Jesus tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer às escuras, Ele vai fazer e você não vai precisar contar, porque todo mundo vai ver aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Os pescadores que estavam na beira da praia, descarregando o barco, tiveram que ver Pedro voltando do mar alto com o barco chapado de peixe. Ele não precisou contar. Elvis, por que é que eu estou vivendo uma falta de resultado? Por que as coisas não acontecem? Porque você está vivendo uma noite, e durante a noite Ele não vai fazer, porque se Ele fizer à noite, seu marido não vai acreditar, tua esposa não vai acreditar, teus filhos não irão acreditar, teu sócio não vai acreditar, os seus pais não irão acreditar, mas Ele vai esperar amanhecer, porque quando Ele realizar, você não vai precisar contar, todo mundo vai ver o que Jesus fez em você e através de você. Calma, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Está chegando um tempo extraordinário para a tua vida, é só uma noite, mas daqui a pouco amanhece e Ele opera um milagre na tua casa. Imagina, Pedro volta com o barco chapado de peixe, ele já está fazendo o cálculo, vou ganhar dinheiro, olha quanto peixe. Quando chega na beira da praia, Jesus joga um balde de água fria nele, deixa tudo e siga-me. Pedro vai deixar tudo e seguir Jesus, sabe por quê? Porque Pedro está empolgado. Ele vai deixar tudo e vai seguir Jesus, porque Pedro está completamente impactado, porque Jesus realizou um milagre. Pedro, como pescador, Jesus realiza um milagre na área de Pedro, na área que ele atuava. Pedro ficou completamente impactado. Pedro fala assim, se afaste de mim porque eu sou um pecador. Ele se prostra diante de Jesus e percebe que Jesus não é qualquer um. Então ele fala, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala assim, deixa tudo e siga-me, eu farei de você um pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar almas, vidas. Sabe o que Pedro faz? Deixa tudo e segue Jesus, completamente empolgado pelo milagre que Jesus tinha feito. Aí agora Pedro vai andar com Jesus 3 anos e meio. Todos os dias Pedro impactado, todos os dias Pedro motivado, todos os dias Pedro está cheio da presença. Sabe por quê? Porque não tem um dia que ele não viu Jesus realizando milagre. Pedro acordava de manhã, e aí Senhor, fazia a obra, via um cego, Jesus, o cego começava a enxergar. Chegava na parte da tarde, um leproso vinha, Jesus tocava no leproso, a pele do leproso ficava igual de um menino, e Pedro, eita, Pedro na unção, irmão. E Pedro não dava nem tempo de desanimar. Quando Pedro está pensando em dar uma desanimada, aí vem um coxo, Jesus fala, e o coxo já começa a andar. E Pedro impactado, 3 anos e meio vendo milagre, completamente impactado. Quando Jesus é preso, Pedro abandona Jesus. Jesus morre na cruz, morreu. O que Pedro fez, irmão? Voltou a pescar. Pedro voltou a fazer aquilo que Jesus disse para ele não fazer mais. Porque quando a gente está vivendo a falta de resultado, sabe qual é o nosso desejo? Voltar a fazer o que a gente fazia antes de ter um encontro com Jesus. Você fala, está acontecendo nada na minha vida, esse negócio de campanha, negócio de vir à igreja, negócio de orar, negócio de buscar, olha como é que está a minha vida, nada acontece, olha como é que está a minha vida financeira, olha como é que está a minha vida, olha como é que está a minha emoção, olha como é que está meu ministério, e aí você começa a desanimar, e sabe o que o diabo diz? Volta a fazer o que você fazia antes dele te encontrar. Pedro desviou, irmão. Pedro voltou a pescar. Aí Pedro está lá no mar alto pescando a noite toda e não pegou nada. Pegou nada. Não adianta, irmão, teu lugar não é lá fora. Teu lugar não é voltar a fazer o que vai dar errado, vai continuar. Se aqui você está passando por um tempo que não está dando errado, descansa teu coração, daqui a pouco vai dar certo. Agora, se você voltar a fazer o que você fazia antes de ter um encontro com Jesus, aí vai dar errado mesmo, aí que dá errado mesmo. Aí Pedro está lá pescando, joga rede, nada, e Pedro está assim, tem alguma coisa errada aqui, mano. Joga rede, nada, tem uma coisa errada aqui, porque isso aqui aconteceu quando Jesus veio, joga em nada, e zero de resultado. Quem ressuscita, irmão?
Sabe por quê? Quando Jesus morre, só bastou 3 dias sem Pedro ver milagre, para ele voltar a fazer o que Jesus falou para ele não fazer mais. Durante 3 anos e meio, Pedro ali, não pescou mais. Pedro ali, obedecendo, seguindo. Por quê, irmão? Porque a gente muitas vezes se move pelo que a gente vê. E a fé, ela não tem que ver, a fé sabe. Pedro desvia, e Jesus chega na beira da praia, deve ter falado: ei! Eles estavam distantes, joga a rede do lado direito. Aí eles lançam a rede do lado direito. Quando lança a rede, eles puxam, vem tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, só peixe grande, só peixão. Quando eles puxaram a rede e perceberam que a rede estava chapada de peixe grande, sabe o que João fala? É o mestre. É o mestre. Sabe por que é que ele reconhece que é o mestre? Porque aquele milagre só um pode realizar. Essa pesca maravilhosa pela manhã, só um pode fazer. Calma aí, Jesus está lá na beira da praia falando com eles não sabem que é Jesus. Só passaram a entender que era Jesus depois que o milagre aconteceu. Porque, irmão, para você reconhecer o milagre, até o ímpio reconhece, mas para reconhecer a voz tem que ser íntimo. Então talvez você está vivendo um tempo sem resultado, porque Jesus não quer que você creia porque Ele está fazendo. Jesus quer que você creia porque a fé sabe, e você sabe, Ele está contigo, e na hora certa Ele vai trazer resultado. Porque ser crente quando Ele está fazendo, quando Ele está realizando, é fácil, mas Ele quer que você seja fiel, você seja crente, você permaneça quando Ele não está fazendo nada, irmão. Porque a gente está muito acostumado com milagre, e Jesus está dizendo: você me serve por causa do milagre ou você serve por quem eu sou? Aí eles percebem que era Jesus, voltam com o barco cheio de peixe. Quando chega na beira da praia, sabe o que Jesus está fazendo? Assando peixe. Jesus está assando um peixe. Eles estão a noite toda tentando pegar peixe cru, e Jesus está dizendo: tem assado aqui na minha mão. O que vocês tentaram a noite toda para tentar pegar cru e não conseguiram, eu tenho assado na minha mão. Sabe o que Jesus está dizendo? Talvez você está desesperado atrás de resultado. Ele está dizendo que você está buscando desesperadamente, já está na minha mão assado para te entregar. Aí ele vai ter uma conversa com Pedro: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? É graça. Eu não sei como você chegou aqui hoje, talvez quebrado, talvez sem resultado, talvez passando por um tempo complicado, e Jesus está dizendo: essa falta de resultado não é para te matar, não é para te afastar, não é para te desanimar, e nem é para fazer você voltar a fazer o que você fazia antes do teu encontro com Jesus. Essa falta de resultado é para saber: você me ama porque eu estou fazendo, ou você me ama porque eu sou? E Pedro teve a oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, e o Senhor sabe que você ama Ele. É só um tempo que você está vivendo, mas hoje Ele me trouxe aqui lá de Lodebar, de São Gonçalo, para te perguntar: você me ama? Quando Ele te pergunta: você me ama? Ele não está perguntando porque não sabe, Ele só quer ouvir da sua boca porque Ele sabe. Eu pergunto para minha filha todos os dias: você me ama? Você ama papai? Ela fala: eu te amo. Eu sei que ela me ama. Ele sabe que você ama Ele. É só um tempo que você está vivendo, mas eu creio também que vai amanhecer e o resultado vai chegar. É só um processo. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.